Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS e hoje eu quero falar sobre o Cloud Code, CLE, aquele instalado no Linux, né, no Shell lá para a gente programar. Eu quero falar sobre ele hoje porque eu tenho brincado bastante. Agora, durante o carnaval, eu desenvolvi um monte de coisa legal com com essa IA e eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu não estruturei um roteiro. Normalmente, quando eu gravo vídeos aqui, eu estruturo um roteiro, coloco aqui na tela e vou conversando sobre aquele roteiro. Eu só larguei nas anotações ali do meu celular e agora colei aqui no meu e-mail, estou com o meu e-mail aberto aqui, com tudo solto, para conversar sobre vários assuntos aqui relacionados ao Cloud Code. Quero falar sobre o impacto disso no desenvolvimento de software. Vou falar algumas coisas que, de repente, programadores não vão gostar, mas este aqui é um canal sobre gestão, é sobre como escalar a empresa de software como serviço. A gente precisa falar sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre como que vai ser o futuro e pela visão do dono da empresa e não pela visão do programador. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, eu estava desenvolvendo um software brincando de vibe coding com o Antigravity, né? Já brincaram com o Antigravity do Google? Estava ali brincando, então como que é o meu setup ali? Eu tenho um Windows porque eu edito vídeos e algumas coisas, então eu tenho um Windows instalado. Instalei o Antigravity e daí eu assinei uma VPSzinha na Hostinger para brincar. Primeiro que eu queria brincar com o OpenClaw e depois porque eu já fazia tempo que eu estava querendo ali um Linux para fazer algumas coisas, brincar algumas coisas. E eu instalei um WSL no meu Windows e não gostei do WSL, dá alguns probleminhas, não é a mesma coisa do que ter uma máquina dedicada para isso. Então eu instalei, comecei a brincar, primeiro eu instalei o OpenClaw. Brinquei, instalei, fiz vários testes ali, achei muito interessante o OpenClaw. E eu queria, então, desenvolver software com o Antigravity. Comecei a desenvolver, fiz um servidor Samba, para quem não sabe, é tipo a rede do Windows ali, né? Com o Linux, então é como se fosse um outro computador Windows. E o Linux emula aquela estrutura do Windows, então eu consigo mover arquivos daquele jeito. Instalei o Antigravity e fiz uma pasta no Linux para poder trabalhar. Comecei a fazer ele, comecei a programar, gostei, o Antigravity é bem legal, mas os agentes não conseguem ser executados, né, de verdade, porque o software está rodando no Ubuntu e o Antigravity está rodando no Windows. Daí tentei conexão via SFTP, funcionou um pouquinho ali, mas era meio travado. Não sei o que houve, inclusive eu comentei sobre isso no Twitter e alguém me disse, olha, aqui está rodando bem, aí tem algum problema aí contigo. Então, de repente, tem como rodar melhor o Antigravity no Windows executando no Linux. Mas eu não gostei, não deu certo da maneira que eu queria, fiz um software ali, não gostei. Não é ruim, mas ele é só, para mim, ali, a experiência que eu tive é só um cursor, concorre diretamente com o cursor. Então, um amigo meu aqui da empresa disse assim, testa o Cloud CLI. Eu já tinha assinado a Cloud para testar algumas coisas, testar copy, geração de conteúdo, né, geração de textos. Por exemplo, aqui quando eu quero fazer uma thumb para os vídeos do YouTube, eu tento usar o Cloud para ele me dar uma ideia da frase, de impacto ali do vídeo, né, para dar mais cliques. Então eu assinei o Cloud para isso, para outras coisas, e daí, vou baixar o Cloud Code. Instalei o Cloud Code, né, então imagina, é um shell, entro por SSH no servidor, Cloud, Enter, e começo a trabalhar por ali. Assim, ó, é muito bom. É outro nível de trabalho, porque ele consegue executar, os agentes conseguem executar as coisas. Então, ele tem acesso à máquina, ele consegue executar os comandos dentro do computador. De repente, para algumas pessoas que programam para Windows, com o cursor, com o Cloud Code, de repente, instalado no Windows, com o próprio Antigravity, de repente, vocês já passaram por essa experiência e dele executar coisas no computador, e eu não tinha passado de verdade justamente por aqueles problemas que eu falei anteriormente em relação à conexão via Samba, a conexão via SFTP, que não ficou tão bom assim. Mas eu gostei muito daquilo e consegui executar um monte de coisa e fiz um monte de softwares. Deixa eu contar um pouquinho as coisas que eu fiz.
eu estou tentando postar cada vez mais Reels, Shorts, TikTok. Então eu pego meus vídeos, corto os vídeos e coloco em redes sociais. Eu usei aquele software que está famoso no Twitter agora, o Real Oficial, né, para quem quiser conhecer. Tu coloca um vídeo grande lá e tu consegue fazer cortes, né? Gosto muito do software, o software é muito bom, muito bem feito, mas a parte de postar os vídeos em várias redes sociais não é tão bom assim, porque eu tenho que escolher horário, tá? Então, que horário eu vou colocar? Eu faço um vídeo, eu tenho que selecionar o vídeo que eu cortei, colocar no horário. Daí eu coloco, sei lá, 8h30 da manhã. Pego outro vídeo e coloco no outro horário, 8h30 da noite. Então, é meio trabalhoso aquilo lá. E também deu uns bugs, como, por exemplo, fazia mais de 90 dias, ou mais de 30 dias que eu tinha planejado o corte, e o sistema deles mantém o vídeo por 30 dias, se eu não me engano. Então, aconteceu de eu colocar o vídeo, chegar, só que fazia tempo que eu tinha marcado para postar, e quando chegou no dia, eles não tinham mais o vídeo no servidor. Então, para testar o Cloud Code, eu vou fazer um postador de vídeo. Então eu consigo fazer o upload, pelo navegador mesmo eu faço o upload, faço os vídeos no Real Oficial, faço o upload para o meu software planeja, ele posta em várias redes sociais, então, TikTok, Instagram, Facebook e algum outro lá, YouTube. E ele consegue postar. E posta em 2 horários fixos, 8h30 da manhã, 8h30 da noite. Pronto, eu não preciso me preocupar, eu só faço o upload e ele se vira a postar. Conectei com a API da GetLate, fiz um servidor que tem o Whisper. Então, com o Whisper, ele consegue entender o que eu falei ali dentro do vídeo. A partir do que eu falei, eu consigo criar uma descrição melhor para cada rede social. Então, a IA depois pega a descrição, pega a legenda e cria uma descrição para cada rede social pelo tamanho específico e posta. E está funcionando perfeito o meu software. Tenho feito direto, se vocês notarem. Então, eu tenho uma rede no Instagram. Eu criei um outro Instagram, porque eu quero postar ao máximo possível para alcançar mais gente, né? Então, eu tenho o Instagram 1, que é o Vivendo SaaS. Tem um outro que eu criei. Lá deve ter 2 ou 3 seguidores, mas estou postando lá. 2 TikTok. E assim estou fazendo, postando ao máximo, e de repente, com o tempo, eu vou criar um monte. Quero alcançar gente não por viralização, mas eu quero alcançar por fazer spam na internet com o máximo de conteúdo possível, né? Então eu pego meu conteúdo, corto e posto lá. É o que eu estou fazendo. Então esse foi o meu primeiro software, está dando certo, está funcionando, bem legal, ficou o meu software, então eu corto e posto lá. Gostei muito do Cloud Code, então, para fazer esse software, e resolvi, vou fazer uma imitação do Real Oficial. Não que eu queira fazer comercialmente, mas eu queria fazer para brincar, para desenvolver, para ver do que eu sou capaz. Porque nem é tão caro lá a ferramenta, nem valeria a pena desenvolver um software concorrente ou fazer um software só para fazer isso. Ficou legal também, ele faz os cortes, eu largo o vídeo grande, eu transcrevo com o Whisper, pego uma IA, a IA pega a transcrição e me diz assim, ó, faz corte aqui, 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 ele me dá os tempos. Daí eu pego com o FFmpeg, que é uma ferramenta, e consigo fazer os cortes. E ficou legal, ficou decente, não ficou bom que nem o outro software lá, mas ficou decente. Mas mesmo assim tem alguns bugzinhos, alguns problemas específicos no corte. Às vezes o corte poderia ser um pouco maior, ele pega só, sei lá, 30 segundos, 40 segundos. Eu tenho que ajustar isso. Só que ele demora rodando, porque minha FPS é meio ruinzinha. Daí eu resolvi comprar para mim um Mac Mini. Comprei, tá vindo o Mac Mini, para mim brincar nessas edições de vídeos aí, para ser mais rápido, né? Colocar ali e rodar rápido. Então, daqui a alguns dias, chega o meu Mac Mini para mim brincar mais com isso tudo. Outra coisa que eu fiz, que eu estou testando, eu fiz para continuar nessa ideia de edição de vídeos, eu quero que os meus Reels peguem mais visualizações. Daí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para automatizar alguma coisa que eu possa fazer que prenda mais a atenção das pessoas. E daí estava olhando Reels de outros produtores de conteúdo, uma coisa que eles fazem é colocar música. Então eu fiz, ontem à noite eu fiz, uma ferramenta que pega esses Reels e coloca uma música a menos 17 decibéis. Então ela fica uma música baixinha, comigo falando na frente. Deu certo. Esse, de repente, eu vou fazer
né? Deu certo, eu já vou fazer. Os cortes eu vou deixar para depois, quando chegar meu Mac Mini. Então, é algumas coisas que eu fiz. Outra coisa que eu fiz aqui para empresa, muito legal com o Cloud Code. Isso eu fiz em um período de uma semana, tá? É uma semana, 7 dias, ali nos feriados. Só não trabalhei domingo, mas o resto dos outros dias eu fiz isso. Eu fiz uma inteligência artificial chamada Lúcia. Por que Lúcia? Porque é o nome da minha filha. O que faz essa inteligência artificial? É um chat, tipo um chat GPT que eu fiz, né, uma interface parecida com um chat GPT, e uni dentro dessa inteligência artificial APIs do meu software interno de cobranças, do nosso CRM e de outros softwares internos que a gente tem aqui. E daí eu consigo perguntar, quanto de MRR foi vendido hoje? Ou pergunta outras coisas. Qual vendedor habilitou algum serviço hoje? Qual vendedor vendeu hoje? Me lista as vendas por vendedores. Eu consigo perguntar isso hoje, então, com essa ferramenta que eu criei. Ficou bem legal, está funcionando, não é perfeita ainda, principalmente porque eu conecto com a API, por exemplo, do nosso CRM, que é um CRM que a gente paga para ter, não é nosso, a gente não desenvolveu internamente, e a API é meio lenta, então eu estou pensando em cachear dados para ficar mais rápido, né? Então, dados mais antigos, ele só pega dados novos. Estou pensando ainda, não deu tempo de fazer. Também estou fazendo outra interface para outras coisas. Mas, voltando a Lúcia, assim, ó, de verdade, daria para ganhar dinheiro. Uma ideia para vocês, querem vender algum serviço por aí? Cria uma ferramenta assim, chega numa empresa grande, pega as APIs de todos os softwares que eles usam, une numa inteligência artificial e vende essa possibilidade de conversar com todos os softwares que eles têm dentro da empresa. Isso venderia, as empresas pagariam caro por isso. Eu coloquei essa ferramenta ontem para rodar, aqui para os nossos funcionários, meus gerentes aqui, meus sócios, e teve um sócio e um coordenador aqui de uma equipe. Eles passaram a manhã toda conversando com essa ferramenta, perguntando coisas, cruzando dados. Então, existe demanda para isso, as pessoas gostam disso, não é algo de outro mundo para desenvolver. Eu fiz em algumas poucas horas, conversando com o Cloud Code. Tá? Dá para fazer de uma maneira muito fácil, só tu consegue conectar nas APIs. Se tu tem o código-fonte do software, tu pega o código-fonte do software e pede para o Cloud Code entenda as regras de negócio desse software. E cria, a partir disso, sei lá, um JSON que vai me responder a partir do banco de dados estruturado. Né? Então, tu consegue conversar e criar esses agentes para conversar dentro da empresa. Então, são coisas que tu pode fazer com o Cloud Code. Ontem de noite eu estourei o limite do Cloud Code, né? Hoje eu já tenho mais, estourou o limite semanal. E eu percebi quanto ele gasta de tokens, né? E a Cloud, a empresa, né? Anthropic, sei lá o nome, eles estão perdendo dinheiro com o plano pago, imagino eu, né? Por causa que gasta muito. Daí eu falei isso no Twitter e um cara me falou sobre uma ferramenta que eu instalo junto com o Cloud Code que se chama Serena, que com esse Serena eu consigo economizar tokens porque ele entende mais de toda a ferramenta. Então, para economizar, procurem sobre essa ferramenta, é um MCP chamado Serena, né, que tu pode instalar. Outra coisa que eu fiz, eu refiz o site isso tudo em uma semana, né? Eu refiz o site do Vivendo SaaS, da plataforma Vivendo SaaS. Se tu não conhece a plataforma Vivendo SaaS, olha aqui na descrição, é uma plataforma de conteúdo para quem quer escalar software como serviço, processo de vendas, marketing, tem lá dentro também o microcurso do MicroSaaS, tem um monte de coisa interessante para quem quer escalar, sobre como tu vai montar uma equipe de vendas para tua empresa, sobre como contratar, sobre como fazer o sucesso do cliente dentro da tua empresa. Tá? E eu refiz o site para venda nessa plataforma. E eu não gosto do Google Analytics, é uma porcaria aquele Google Analytics novo. Nem eu, e vejo que na internet ninguém gosta. Então eu fiz um sisteminha de análise para mim, né, que ele analisa quantas pessoas acessaram o site, quais tipos de dispositivos eles acessaram, por onde que está vindo pelo Twitter, está vindo pelo YouTube. Agora, por exemplo, se vocês clicarem aqui, eu vou saber, não veio pelo vídeo do Twitter, veio pelo vídeo do YouTube. Então eu consigo analisar de onde é que está vindo agora cada coisa com essa ferramentinha simples que eu fiz, né? E dentro dessa ferramentinha eu fiz uma API que retorna um JSON e liguei ao OpenClaw.
Então, eu consigo, pelo Telegram, perguntar quantos acessos teve meu site hoje, quantas pessoas fizeram tal coisa dentro do site. Então, eu consigo hoje, com isso, com essa ferramenta que eu criei rapidamente. Também consegui ligar as APIs do eGestor, que é o meu software Hotmart, porque eu vendo pelo Hotmart e emito notas das vendas pelo eGestor. Então, eu consigo conversar, né, e perguntar, teve vendas? Quando foi a última venda? Quanto que eu recebi da última venda? Me dá tal informação de dentro do eGestor ali, o pedido de venda, a nota fiscal, a URL da nota fiscal, tudo através de uma pergunta pelo Telegram unindo ao OpenClaw. Né? Eu consegui fazer tudo isso com o Cloud Code. Então, foi tudo isso que eu fiz. E outro ponto que eu quero entrar agora com vocês, que eu estava conversando com os meus desenvolvedores aqui sobre o Cloud Code, porque eu realmente me empolguei. Se tu já programou, já vibe codou no passado e não gostou muito, tenta de novo. As coisas mudaram. Tá outro nível, tá? É realmente outro nível. Tá muito bom em comparação ao que era. As coisas vão mudar. Tá saindo código como se fosse água. Tá muito bom. Não estou dizendo que está perfeito, que não tem erros, que não tem problemas. Mas em comparação ao que era antigamente, está muito bom. Inclusive, até uma análise de segurança. Né? Eu perguntei para eles quais falhas de segurança tem esse meu código aqui. Ele me deu algumas falhas de segurança, corrigi. Então, tu pode perguntar para o Cloud Code para ele entender tudo, como que está funcionando e retorna muito bom. Um problema que eu vi disso tudo, aqui eu tenho desenvolvedores dentro da empresa aqui e nem todos usam inteligência artificial, né? E eu tenho um dilema aqui dentro da empresa que eu sempre tive. Eu preciso de coisas sendo desenvolvidas e às vezes não acontece, né? Porque os desenvolvedores mais antigos, os desenvolvedores do eGestor, que eu preciso ter um cuidado maior, que é nosso produto principal. E daí eu criei 2 setores aqui dentro da empresa e até fiz um tweet sobre isso que viralizou. Teve gente que ficou muito braba comigo que eu criei 2 setores. Né? Tem os setores dos dev e tem os setores dos anti-dev. Por que o setor do anti-dev? Quem são os anti-dev? Os anti-dev são gente que sabe programação, não é tão experiente em programação assim, e eu quero que use IA para desenvolver ferramentas internas. Eu postei isso no Twitter, vocês não têm noção, já faz tempo que eu postei, viralizou, teve gente, assim, muito programador, muito brabo comigo. Ah, vai ter falha de segurança por causa disso, daquilo, daquele outro. De verdade, quem disse que com os programadores, programador normal desenvolvendo ali, não tem falha de segurança? Também tem problemas de segurança, tá? Mas é óbvio que os anti-devs que desenvolvem ferramentas internas aqui, com Lovable, agora com Cloud Code, com Antigravity, eles desenvolvem pequenas ferramentas para uso interno. Pensa que eu tenho uma empresa grande aqui, com 100 e poucas pessoas trabalhando, a gente precisa de algumas coisas. Antigamente eram feitas planilhas, hoje são desenvolvidas pequenas ferramentas aqui. E tem problemas, tá? Eu concordo que tem problemas de segurança. Inclusive, eles fizeram uma vez uma ferramenta em Lovable e deixaram aberto. Baixa esse código, instala no servidor aqui, que pelo menos se tem alguma falha de segurança, está só na rede local aqui, essa pequena ferramenta. Não era nada de grave, mas é algo que estaria aberto, né? E então a gente tem os dev e tem os anti-devs. Só que eu estou achando que os devs têm que começar a usar muito mais inteligência artificial, porque acelera demais, ajuda demais e a gente não tem como voltar atrás. E eu quero incentivar os nossos desenvolvedores a usar essas ferramentas aqui. E ontem, um dos programadores mais velhos aqui, ele me largou. Eu comecei, tinha uma ferramenta que tinha que ser desenvolvida aqui e estava atrasada. Eu, com Cloud Code, um a frente de um software, né? O back-end ainda é com eles. Eu desenvolvi rapidamente com Cloud Code aquela ferramenta que estava meses atrasada ali. E esse programador mais velho me falou, eu não gosto da IA. Eu senti aquele peso quando ele falou que não gosta da IA. Daí hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo aqui, eu fui falar com outros desenvolvedores e eu falei do Cloud Code para um desenvolvedor, ele me disse assim, tu já testou o Cloud Code? Ele, não, nem vou testar. E eu, por quê? Eu sou um artesão, eu quero desenvolver. Eu não falei nada para ele na hora ali, mas eu fiquei pensando, não dá para a gente ficar para trás. Eu não posso ficar pagando artesão, né? A gente precisa usar as ferramentas
que tem no mercado para acelerar as coisas. Eu não estou dizendo que a gente vai usar em tudo, que não existem riscos, de segurança, que a gente não tem que ficar de olho, que a gente não tem que ter esses artesãos depois pegando o código e analisando de cabo a rabo para ver se não tem algum problema. Mas não dá para desenvolver absolutamente tudo na mão, né? Como um artesão, pulindo coisas, lixando ali, assoprando, né, como se fosse um artesão. Não dá para fazer isso, a gente vai ter que, de alguma maneira, usar as ferramentas que tem no mercado. E o mundo vai mudar, na verdade já mudou, né, de um jeito absurdo. A gente vai ter que aprender a usar IA a nosso favor e aprender a usar IA para ganhar dinheiro, né? Se a gente trabalha com SaaS, se a gente vive com software como serviço, a gente vai ter que aprender a usar IA e saber usar ela a nosso favor. E um debate que eu tenho aqui dentro é que todas as pessoas da empresa querem muito que a gente faça IA, por exemplo, pegue IA e encaixe no eGestor, por exemplo, ou no NF+, que é outro software que eu tenho aqui, para entregar para os nossos clientes. Eu não sou contra isso. Mas eu não acho que esse seja o caminho inicial. Eu acho que a gente tem que pegar a inteligência artificial e ligar as ferramentas internas e dar poder para nossos funcionários aqui dentro da empresa, para a gente ter cada vez mais dados, cada vez mais informações para conseguir vender melhor. E dessa maneira aprender sobre a inteligência artificial e depois usar isso para dar recursos para os nossos clientes. Porque senão a gente só vai para o nosso cliente, a gente nem usou de verdade. Né? Porque, não sei se vocês já tiveram essa experiência de usar software como serviço e tu perceber pequenas falhas, pequenas coisas de usabilidade, pequenos problemas que poderiam ser muito melhores, que tu como usuário está vendo e que os desenvolvedores não estão vendo. Então é um erro que toda empresa de SaaS tem, nós temos aqui também, mas eu quero diminuir isso. Eu quero entender a inteligência artificial, ver como que a gente pode usar para nós aqui internamente e depois com isso botar no mercado para oferecer para os nossos clientes. E é isso por hoje. Estou vendo aqui se falta alguma coisa para eu falar, mas eu acho que é isso tudo que eu tinha para falar para vocês. Não quero deixar esse vídeo comprido demais. Olha a plataforma Vivenda SaaS, clica aqui, tá? A plataforma Vivenda SaaS, curte, compartilha, manda para o teu sócio esse vídeo aqui, me diz, gostou desse vídeo, não gostou? Falando meio de improviso aqui, muito obrigado e até os próximos vídeos.